Olá, para você que a partir de agora confere comigo, acompanha com a gente aqui mais uma edição do nosso painel regional, você sabe, de segunda a sexta-feira, o programa inédito ao vivo, às 13h30, 13h30 da tarde e sempre uma reprise também de segunda a sexta às 20 horas, às 8 da noite. Finais de semana, os nossos encontros já habituais, já tradicionais, sábados, 3 da tarde e no domingo, uma outra edição do painel regional às 17 horas, às 5 da tarde. O programa está gravado nessa edição, não dá para você participar ou interagir com a gente como você está acostumado, né? Nem pelo telefone, pelas redes sociais, né? Mas a gente está pelo site da TV Santa Cecília junto com você e depois, na sequência, o programa vai para o YouTube, você vai poder rever os melhores trechos ou o programa por inteiro, como achar mais interessante, né? Ainda está muito vivo entre nós o ataque, o atentado cometido contra o jornal Charlie Hebdo, na cidade de Paris, na França, né? Jornal caracterizado pelo humor, pela sátira, pelas charges, né? ou pelos cartunistas importantes, né? Que faziam parte lá da redação e que colaboravam para as edições semanais do jornal. Então, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre os especialistas nessa área, né? De charge, enfim, cartunistas importantes. E, com muito prazer, eu vou anunciando aqui a bancada à minha esquerda. Está composta pelo nosso Alcides Mesquita, que mais uma vez colabora com a gente. Mesquita é um produtor cultural. Ao lado dele, o Da Costa cartunista por profissão, né? Trabalhou já em vários veículos. A gente aqui com o nosso Uriel Vilas Boas, figura já também tradicional, comentarista habitual aqui do programa. E a nossa Ione Furukawa, sempre atenta, né? E mais esta edição do programa, tudo que é produzido aqui pela equipe do painel regional. Já, então, aproveito para agradecer a presença e cumprimentar aqui o Alcides Mesquita mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem? Prazer receber o Mesquita. Bem, Edgar, prazer é meu. Uma mesa maravilhosa como essa, da Costa aqui. E dizer o seguinte, o que é a vida sem a utopia, o que é a vida sem o humor? E esse atentado em Paris, dos fundamentalistas, é um atentado mais do que um atentado contra a liberdade de expressão. É um atentado contra um estado do humor, contra o estado de ver a vida de uma forma alegre e de uma forma feliz. E é isso que a gente precisa hoje, de felicidade, de alegria e que o senso crítico e que a crítica seja feita com humor. Esse atentado fere principalmente a forma de enxergar a vida com alegria e com humor. Muito bem, tenho a impressão que o Da Costa, né, que é um especialista na área, é um cartunista profissional, né, vai concordar com isso que o Mesquita acaba de colocar e depois passar aí muitas outras informações e opiniões a respeito da profissão e tudo isso e aprofundar um pouquinho mais esse tema. Prazer recebê-lo aqui também, tudo bem, Da Costa? Tudo bom, Zé. Apesar desse acontecimento, mas a gente já teve algumas coisas parecidas, por exemplo, quando o Fernando Henrique terminou o governo dele, perguntaram para ele se alguma vez ele sentiu medo, né? E ele falou que tinha sentido medo, e o pessoal falou, mas do que sentiu medo? Ele foi da charge do Chico Caruso. Chico Caruso, do Globo. Então, foi marcante essa entrevista dele, porque de repente você vê o poder que tem o desenho, né? No caso, acompanhado da sátira, dessa linha no desenho, do humor, assim, ele incomoda, né? Somente os poderosos, que a função da charge mesmo, ela tem essa coisa da crítica mesmo, né? De criticar um fato trabalhando com texto jornalístico, mas a coisa dela é deixar transparente, às vezes, um discurso de um representante, às vezes ele está cheio de metáfora, então a charge já consegue deixar mais clara que um texto, né? Então, acho que talvez um dos medos do Fernando Henrique era isso, porque era muito imediato, né? Uma comunicação muito direta. É verdade, bem colocado pelo Da Costa, né? Normalmente as charges vêm para complementar ou vêm articuladas, alinhadas, né? a uma coluna, a uma matéria, um texto, enfim, publicada pelo jornal, às vezes até propriamente um artigo, né? Que vem escrito determinada figura, enfim, vai lá o cartunista e pega ali o espírito, né? Tema central, a ideia central ali daquele texto que está colocado e faz ali a charge e normalmente fica bastante curioso, bastante interessante. Vamos abordar isso com muita profundidade aqui no painel, né? Uriel Vilas Boas, prazer revê-lo. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, e hoje de forma especial, porque eu tenho orgulho de dizer isso. Lá nos idos de 70, nós tínhamos contato permanente, constante com o Alboré, através do Sindicato dos Metalúrgicos,
E o Laerte era o nosso colaborador. Laerte criou muita charge, ele criou muita coisa no movimento sindical, para a comunicação do trabalhador. É algo muito importante, porque às vezes até quando não entendi da charge, provocava o debate, provocava a discussão. Isso é um dado interessantíssimo, como o Mesquita falou, é a utopia, o humor é realmente algo inusitado. E não pode deixar de ser mencionado também o prazer de estar aqui hoje, também discutindo essa questão trocando ideias a respeito da questão da orquestra sinfônica. É algo assim que me deixa marcado, eu acho importantíssimo e algo que precisa ser mais explorado nesse país brasileiro. Verdade. É a questão cultural, né? A arte, né? E, acima de tudo, que evidentemente soa bem nos ouvidos, né? Ione Furukawa conosco mais uma vez também, né? Atenta aí à nossa produção e a tudo que vai ser discutido e debatido aqui durante o painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Muito bem. Da Costa, como é que você caminhou aí, ou como é que você decidiu partir aí para essa... Você sempre desenhou desde criança? Como é que é isso aí? A maior parte dos desenhistas, ele desenha desde garoto, né? Então, conforme você vai crescendo, você vai começando a encontrar seu caminho, os artistas. Por exemplo, um livro que eu não esqueço quando eu era garoto foi do Mário Palmério, A Vila dos Confins, né? Então, esse romance dele tinha umas ilustrações, uma coisa que me marcou muito, né? E meu irmão colecionava quadrinho. Eu lembro dos primeiros pasquinhos, acho que eu tinha uns 14 anos, os primeiros pasquinhos que eu vi, que chegou em casa, né? E aí você vai indo e conhecendo, e a influência que todo mundo teve, uma parte dos desenhos da minha faixa de idade, a maioria, foi o Ziraldo, né? Praticamente o Ziraldo... O Ziraldo é um dos grandes via, mestres, né? as entrevistas dele, todo mundo pensa, pô, a gente pode desenhar, pode falar, pode dar entrevista, pô, eu gostaria, aí tudo naquela coisa, aí você começa meio copiando os desenhos dele, né? Aí a partir daí você vai descobrindo os outros, aí você conheceu o Jaguar, né? O trabalho do Jaguar, aí vai conhecendo os desenhistas estrangeiros, aí você começa a pegar o gosto, né? Eu trabalhava muito com publicidade. A minha participação de começar a fazer uma charge, o desenho de humor, foi quando comecei a fazer jornalismo na Unisantos, né? Vim para Santos estudar arquitetura. Você se formou em jornalismo? Eu estudei até o 2º ano, mas aquele contato muito com aquele meio jornalista, aquela confusão, leitura. Então, aí eu, sabe desenhar, faz um desenho, e quando fui vendo, e acabei me influenciando no meio de jornalista, né? Aquele meio clima de redação lá da Unisantos, né? Aquela coisa toda, e quando eu vi, comecei a participar de salão de humor, né? Aí fui conhecendo os cartunistas mais próximos, né? Conhecendo aquele mesmo, ele citou Laerte, Angeli, o Glauco, né? Uma leva de desenhistas, mesmo de humor, né? Você trabalhou na Tribuna de Santos, fomos contemporâneos lá, né? Sim. Nos cruzamos muitas vezes na subida e descida das escadarias no grupo A Tribuna, que a gente tem. Deixa aqui sempre um abraço ao pessoal da casa lá. Jornal da Tarde, você também doou Folha, que disse aqui, Estadão. Né? Isso. Alguma vez você tomou alguma prensa lá? Ou recebeu algum telefonema de alguém enfurecido com alguma das chaves que você tivesse feito? Nesse coisa ponto assim, eu tive mais coisa positiva, né? De feedback, assim, a gente fala de retorno, mas de pessoas elogiando. A questão das chaves já é um negócio complicado, né? Porque você tem aquele crivo do editor, né? Então, geralmente, um termo que a gente usa aqui, às vezes, os franceses não conhecem essa palavra, que seria cutucar onça com vara curta. Então, dependendo do tema, você trabalhava, muitas vezes tinha essa conversa, né? Será até que ponto ela pode ser positiva, né? Até que ponto ela pode ser positiva, porque a charge, ela tem uma coisa assim, tem um texto de um jornalista, acho que é o Gay Talese, na Fama e Anonimato, no livro dele, ele entrevista um lutador de boxe. E o cara fala que quando ele vai para o ringue, quando ele vai lutar, ele nunca luta com raiva do parceiro, ele tem que usar como uma coisa esportiva. E a charge, você levar uma coisa muito a nível pessoal, assim, de querer atingir alguma coisa, você não acerta. E isso daí já está aprovado, muitos desenhos já aconteceu isso. O charge tem que ser indignado, mas você não pode entrar aquela coisa com uma coisa pessoal. Você tem que fazer uma charge e ver o fato, como é que ocorre, né? Você não pode sair atirando, né, também, assim, você tem que ver mais ou menos o que está acontecendo. Né? Você analisa o texto, no teu caso, por exemplo, a gente faz, o Uriel escreve uma coluna a respeito dessas questões que ele sempre coloca aqui, que os municípios precisam se alinhar mais aqui na região, para buscar coisas mais importantes, resultados mais importantes para a Baixada e tal, e alguém fala, da Costa,
faz uma chargezinha aí em cima do texto que o Uriel. Aí você vai analisar, aprofundar, dar uma lida no texto, ou você tem facilidade de pescar? Que a gente chama de pegar o gancho, né? O gancho. Lê o texto, você pega o gancho aí. Você quer, por exemplo, ele citou agora o problema da orquestra sinfônica, né? A primeira ideia que me veio foi aquele filme do Fellini, Ensaio de Orquestra, né? Aquela confusão, que não está o maestro não chegou, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar mais ou menos o gancho do assunto que vale. Aí, dali, você começa já a trabalhar o que você vai fazer, que tema, como é que você vai usar essa... Você vai ter um cenário, que paisagem que é essa que está te comovendo, né? No caso assim, da orquestra, pensei no filme do Fellini mesmo, que é uma coisa muito engraçada, aquela confusão da orquestra, né? Você trouxe o Ovelha Negra, é isso? Isso, aqui é o Charles Hebdo, lá, o Charlie, ele tem esse formato também, que é um tabloide, Deixa eu né? pegar aqui desse lado aqui, que fica mais fácil para Então, eu mostrar aqui. esse jornal ele foi publicado em 70, né? Em O jornal 76. Sem Confete e Serpentina. Isso. O Charlie Hebdo, para quem não conhece, tem uma linha parecida, assim, é isso? É um jornal satírico, isso. Esse é dos anos o quê? 70, 76, 77. Foram 8 números, né, esse jornal. E ele foi impresso em São Paulo, né? Deixa eu ver qual é a capa aqui, né? E o que Será é interessante... que existe vida de cachorro em outros planetas? É. O cara magrelo, né? Mulambento, coitado, olhando ali para a Lua. Esse é um jornal tipicamente de cartoon, né? Porque na imprensa alternativa, os vários jornais que tiveram, assim, desde usei análise assim, o jornal Movimento, Versus, né? O Opinião e a revista Bondinho. Comparativo. Então, esses jornais geralmente tinham textos, né? Tinham entrevistas, articulistas, fotografia, quadrinho e cartoon. Esse não, 70% da superfície dele era desenho de humor. Então, era um jornal praticamente de cartoon. O primeiro número dele teve 100 cartoons publicados. Dos 30 que sobrava, era dividido em publicidade, que era entre os alternativos, porque as agências não queriam se envolver com nada que fosse ilegal, né? Ou se fosse ligado à contracultura, aquela coisa desse período da censura, né? Então, ele usava muito, assim, nessa época, o período assim, do desenho de humor, ele usava muita metáfora, né? Então, se você olhar, tem muitos... Infelizmente, né, esse jornal vai fazer 40 anos, mas muita coisa não mudou no país. Em relação à educação, à economia. Às vezes a gente vê a questão da repressão mesmo, que é o maior número de cartoons foi ligado à repressão dentro desses 500 e quase 550 cartoons, desenhos publicados. Mais ou menos, eu acho que 80% era só ligado à repressão, mas usando muita metáfora, né? Perfeito. Uriel, o nosso Alcides, fica à vontade. O assunto é interessante, o cartoon, especialmente, lógico que veio à baila violentamente por causa do atentado que levou à morte de 12 pessoas, né? No Charlie Hebdo, em Paris, Uriel. Uma curiosidade, o tema que a charge a ser publicada amanhã, por exemplo, como é que você caracterizaria, como é que você escolheria o tema? Ou você chega lá na redação, para um pouquinho, mexe aqui, mexe ali, e alguém faz a sugestão? A gente vai folheando o jornal mesmo, né? Por exemplo, aqui na Tribuna, um exemplo assim mais local, a Tribuna, por exemplo, um tema que seria bom para a charge, agora é essa questão do apagão, né? Que agora já estão pedindo a Deus, né? Que Deus é brasileiro. Esse tema seria legal, Deus é brasileiro. Né? Não vai faltar energia. Não vai faltar energia. Esse é um tema ótimo para a charge. Né? Eu vi, inclusive, uma frase que alguém falou assim, caramba, eu fiz um sacrifício, consegui comprar um ar-condicionado. Também. Falta luz, falta energia. Falta energia. Teve um salão... O primeiro desenho que te viria à cabeça, qual seria? O pessoal rezando, orando? Isso, que nem, por exemplo, uma coincidência, o primeiro prêmio que eu ganhei lá no Salão de Piracicaba, no Salão de Humor de Piracicaba, que é o segundo salão, que agora é o salão mais velho que existe, né, entre os salões de humor, e foi sobre o apagão com o Fernando Henrique, até coincidindo está hoje aqui. E na época eu ganhei esse prêmio, assim, era uma imagem, aquela caixa de relógio, né, que já estava sem uso, com uma vela acesa lá dentro e na frente como se fosse um negócio para rezar, você ajoelhar, rezar a bandeira do Brasil, você ajoelhava e virou um santuário, né. Então, acho que mais ou menos o que está acontecendo agora. Quer dizer, a charge ela tem essa coisa meio datada, período, mas tem horas que parece que, não sei se a história vai fazendo uma ironia também, né, com essas coisas, porque na época ele falou, o apagão aconteceu, uma coisa que não... A questão dos detalhes também, né? Que o chargista se pega em determinados detalhes para caracterizar não é, aquela figura que ele está desenhando, caso seja um
alguém da vida real mesmo que está sendo retratado ali. Por exemplo, eu lembro da coluna Dia a Dia do Jornal Tribuna, e os políticos, em determinado momento, eram retratados com charges, né? Não tinha foto de político como tem hoje. Aliás, com todo respeito à redação, a Arminda não vai aqui nenhuma intromissão do jornal, mas eu acho que era mais legal naquela época. E tem um político muito antigo aqui, que tem umas características muito curiosas, né? Era uma elegância em pessoa, um gentleman ao falar, enfim, né? Devia ser até parente aqui do Alcides Mesquita, né? A cabeleira toda branca, enfim, né? É um gentleman, um cavaleiro, né? E retratar, ele sempre para falar, fazia um movimento assim com o dedo, eu não sei se era o da Costa que fazia, ou se era, qual dos cartunistas lá fazia, o Seri, não sei quem era, né? Que retratava o Edmur Mesquita, né, de uma maneira assim, perfeita no cartão. Era um negócio incrível. Né? Porque outra coisa que tem do risível, assim, é na caricatura, né? Que nem no Ovelha Negra, a caricatura ela apareceu em poucos números que também era censurado. Os generais não gostavam daquele retrato jocoso que chama, né? Então tem muito político que se incomoda com a caricatura. Nos anos 70 ela apareceu, o Ziraldo mesmo falou que a última caricatura foi do Costa e Silva. Ele era uma figura cômica, né? Ele era um caricato. Caricato. Aí ele voltou depois do Chico Caruso em 78, que o Ziraldo falou até que voltamos a reaprender a fazer caricatura, né? Nas minhas leituras da dissertação de mestrado, eu fui estudando isso e praticamente quando ela voltou no período do governo Geisel, já passando para o governo Figueiredo. Eu acho que a caricatura, né, faz o político, ou o personagem, né, caricaturado ali, não sei se estou inventando algum termo aqui, pensar um pouquinho, né? Não, sou eu. Sou eu mesmo? Sou eu. Mas assim. Eu acho que tem também essa coisa de aproximar mais das pessoas. O desenho, a caricatura. Essa coisa do humor mesmo. Eu queria saber se existe ainda um formato deste jornal no Brasil. Se existem ainda pasquins por aqui, como esse francês, esse parisiense. Por exemplo, o último jornal que teve assim foi aquele do Ziraldo Pasquim 21, mas era um formato do jornalão, né? Que ele fez esse jornal, aí fez o Pasquim, eu cheguei a publicar lá, muita gente publicou, fui homenageado até pelo Ziraldo nesse jornal, mas praticamente não tem. Não tem, né? Os cartunistas europeus, quando vêm para o Brasil, eles perguntam, não tem revista de humor, é tudo álbum agora, cada um publicando seu álbum, não tem jornal, não tem revista. Um jornal igual o Xali no Brasil, acho que seria impossível, né? Por causa do tipo de humor deles, né? E que a gente vê, inclusive, só para citar um exemplo, a Folha de São Paulo tem vários cartunistas na Folha Ilustrada. Isso. E nomes estrangeiros, porque, na verdade, os brasileiros, o Laerte era um militante político, tempo da Alboré, no movimento sindical, e o cartoon dele hoje, a historinha dele hoje, assim, meio sem pé nem cabeça, meio filosófica, né? Uma coisa assim meio esquisita. E aí que é a pergunta que eu gostaria que você avaliasse. Quando você faz o cartoon, quando você faz a charge, você tem uma preocupação de não caracterizar uma posição política? Eu diria assim, por exemplo, o ministro do governo agora declarou que se Deus vai nos ajudar para que não tenhamos apagões. Isso vai descer muita charge. A pergunta que se faz, há um cuidado do cartunista em não caracterizar uma posição política? Às vezes você pode dar esse caráter mesmo, assim, de político, né? Depende do tema, você pode. Um exemplo, assim, é complicado, é que no momento, assim, também tem que passar pela redação, né? Pelo crivo do editor. Que nem um colega, ele teve um problema lá em Campinas, ele publica lá no jornal em Campinas, o Dalcio, e era sobre os médicos cubanos que chegaram no Brasil, né? Chegaram no Brasil, ele fez uma charge do Che Guevara, uma boina verde, que é a cor dos médicos, né? Como é que chama? Sem Fronteiras. Então ele não era cunho político, ele estava querendo dar uma força, tipo assim, eles estão chegando os médicos. Mas só que criou um cunho político que o pessoal ficou ofendido, achando que mexer com esse ícone do Che Guevara, que era boina verde, alterou ali. Que era médico também, né? Que era médico. Então, mas aí ele fez uma coisa legal, até uma homenagem, mas só que a coisa, às vezes dá é complicado, porque, que nem no Brasil, às vezes você vai fazer uma charge, o político se ofende, ele liga para o dono do jornal, né? Não tem mais aquela... É uma censura direta. Eles não gostam, ou então te encontra na rua, pô,
Pô, você me... Pô, não foi Acabou legal comigo, aquela ali. quer acabar comigo? E o poder de síntese disso é tão grande, né, rapaz? Que o cara bateu o olho, ele já se ofende ou gosta, né? Que nem a Charge, não tem um tempo de reflexão, né? É verdade, porque a Charge, ela tem que... Não tem que ilustrar, tem só comunicação já direta. Então tem que pensar na pessoa que abriu o jornal de manhã, ou tomando um café numa padaria, o cara tem que dar risada. Sem dúvida. Eu tive retornos assim interessantes, foi do Machado, quando foi a mudança do prefeito, né? Quando tomaram posse, teve aquele prefeito de São Vicente que tomou posse, esse último agora. Billy. O Billy, então. Aí foi na sexta-feira, não lembro se foi no sábado, dia 1º ia ter a posse, e não apareceu o prefeito anterior, né? Prefeito Tércio. Isso, aí eu peguei ali, fiz uma charge lá, tal, do prefeito, indo para o interior, para Marília, que estava um comentário que Limeira. Limeira, que o ex-prefeito ia para Limeira, não sei o quê, aí fiz uma charge dele correndo com a malinha, né? Então, simplifiquei bastante aquela paisagem do Ilha Porchá, de São Vicente, ele correndo e a plaquinha apontando para Marília. Limeira, desculpa. Apontando para Limeira. Então, publicou, saiu no outro dia. No domingo fui trabalhar, aí o jornalista falou, da Costa, que nem o caso do Facebook, as redes sociais, sua charge lá da posse do prefeito está bombando na internet. Eu falei, como assim? Vai dar uma olhada. Aí eu olhei que tinha 600, não era nem assim compartilhados, não era nem curtir, era compartilhados. Final da tarde, quando vi, já estava 800, mas à noite 1000. Aí fui ver a origem dela, porque eu não postei essa imagem. Aí foi algum leitor, né, que fez um corte e tal, e olhei, aí comecei mais ou menos a acompanhar como é que está 1.200, aí falei com a Minda, né, acho que ela estava no plantão, e ela achou interessante e deu uma notinha, falando, a charge assim está acontecendo no Facebook, que ela é muito viral, né, e horizontal, que ela espalhou. Aí ela disse, no outro dia já saiu, o carinha publicou também a coluninha. Aí fui ver assim, a maioria era tudo de São Vicente, aí quando vi já tinha pessoas de Marília compartilhando, deu mais de 1.700 compartilhamentos. Assim. Vamos sair para o primeiro intervalo e a gente volta, não é, daqui a pouquinho na sequência. Muito bem, a gente está voltando, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, com muito prazer recebendo aqui à minha esquerda, né, o Alcides Mesquita, produtor cultural, ao lado dele o da Costa, cartunista, contando aí uma série de casos interessantes, né? A gente, claro, não podendo deixar de fazer uma referência ao atentado que ocorreu lá em Paris, no jornal Charlie Hebdo, que tem exatamente essa característica, né, do humorismo, né, das charges e dos cartunistas, né? Nosso comentarista habitual também conosco, Uriel Vilas Boas, e a Ione Furukawa, atenta aí às participações, hoje não possíveis, né, pela situação do programa está gravado, e, claro, atenta a tudo que é produzido pela equipe do painel regional. E Ione fica à vontade aí para questionar aqui os nossos convidados, o da Costa, enfim, Ione. Da Costa, em relação ao seu processo de criação, de onde que vem a inspiração para criar, como que funciona os assuntos, né, que você vai escolher, e qual a sua preferência na hora de humorizar uma situação? Acho que o objetivo é sempre deixar claro para o leitor, né, o fato, né? Porque às vezes você abre jornal, abre 3 jornais, vários jornais e não acha nada, né? Aí eu lembro de uma frase também de um jornalista num filme do Billy Wilder, que ele fala, se você não tem um assunto, vai na rua e morde um cachorro, né? Já não chega a esse ponto, mas a questão do jornal de quando você não tem um tema, aí a gente já conhece o caminho das pedras, né? Então você conhece o caminho das pedras, aí você fala... Aí a gente usa, a gente brinca, às vezes usa as muletas, né? A gente começa a procurar um assunto que não tem nada a ver. Por exemplo, uma vez eu peguei um caso assim, tá complicado, eu falei, pô, nada de política, nada. Aí eu trabalhei com o negócio do flanelinha, né? Teve um verão que estava cheio de flanelinha, aí fiz um carro estacionando, aí o flanelinha foi questionar lá e perguntando se poderia até pagar em cartão se quisesse para ele, né? Usar outro tipo de moeda. Né, o ponto de como é que estava a praia, essa questão de você encosta o carro, um cara já encosta em você. Então a gente vai pegando essas coisas, às vezes, do cotidiano, assim, de coisa da cidade mesmo. Às vezes tem assunto que é nacional ou internacional, ou então a gente pega mais próximo, que também é interessante, que às vezes você está num lugar assim, eu já ouvi assim, de estar numa padaria tomando café, os caras comentando, pô, essa charge está legal hoje. Aí eu fiquei lá perto, quando eu olhei, foi num dia que eu tinha feito acho que foi no Expresso, né? Teve uma folga lá e fiz no Expresso também, o cara lá sentado e o mosquitão lavando a mão, né? Já preparando para cuidar do paciente, que era a questão da dengue, né? Então ele numa proporção enorme, essa coisa.
Então, às vezes, esse lance regional também é legal, porque você fica mais próximo das pessoas mesmo, né? Bom, o Aedes aegypti, eu acho que talvez seja o tema, né? Talvez dos mais desenhados aí da história dos cartunistas, né? Sim, a gente Pelo menos aqui na região, né? Eu fiz vários, assim, do cara ir tomar uma sopa e quem está servindo ele é um mosquitão. Né? Então tem brincadeiras assim fantásticas que você pode fazer. E isso é legal porque o popular, assim, é muito, muito interessante. Na feira, se eu ouvi comentar, já ouvi muito assim. Pô, e o Flanelinha o Flanelinha e o Mosquito continuam atuais, né? Não passa ano, entra ano, estão aí, atuais. É impressionante. Agora, no caso, você disse que você não está vinculado a nenhum órgão público, não, a um órgão de imprensa. Você está agindo como free? Porque eu trabalho, eu faço oficinas de livro, né? Estou terminando uma oficina de aquarela. Então a gente vai, como é que fala, assim, o jornal praticamente está encolhendo, né? Não sei ainda o destino que a gente sabe do jornal impresso, né? Então eu participo muito de salão de humor. O ano passado mesmo eu tive com o Wolinski, né? Que foi o assassinado. Eu ganhei um prêmio lá no Porto, na cidade do Porto, tem um salão lá que a gente fala que é um dos salões mais, assim, charmosos, né? No salão de humor. E eu fui a segunda vez premiado e a segunda vez encontrei com ele. Esse cartunista, conheci ele desde os anos 70, desde garoto, acompanhava os cartoons dele. Então eu vou participando de salões, né? Os últimos 4 anos eu fiquei sem participar porque estava fazendo a dissertação de mestrado e escrevendo sobre o jornal Ovelha Negra e, no certo ponto, falando sobre a história da imprensa alternativa no Brasil, né? Então, a gente, como desenhista, a gente varia muito. Então, às vezes, freela de revista, né? Aula também, professor, né? Mestre. Então, ali... E o exercício do desenho de humor é interessante porque, independente disso, os salões aqui ainda tem um espaço... assim, onde a gente tem um lugar que se torna mais nobre o trabalho que a gente faz, né? Além da página do jornal, que é interessante. Você dá aula de comunicação aqui na Unisanta? Estou na Unisanta, na Faculdade de Jornalismo. Então, falando sobre humor gráfico. Humor gráfico. Humor gráfico, assim, como é que seria a ilustração nas páginas de jornais, como é que ela funciona, não. Sobre infografia, né? Aqueles gráficos agora que tomam muita parte dos jornais, né? Eu acho que a gente sempre, o desenho, ele te abre muito campo, né? Você pode trabalhar tanto desenho na arquitetura, você pode trabalhar na publicidade, né? Então ele é muito vasto, né? E no caso, vocês oferecem o serviço ou vocês são procurados, na sua opinião? Às vezes ele tem, que nem, por exemplo, tem editores que às vezes procuram a gente, né? Porque tem uma página muito interessante que chama Charge Online, né? .com.br, que é de um cartunista Mariano, da época do Pasquim. Então você abre essa página, ali tem as charges do país inteiro. Quando começa a partir as redações, a gente começa a fechar a charge a partir das 7, 8 horas da noite. Então, às vezes, assim, passou desse horário, o pessoal já começa a jogar. Então, você acompanha todas as charges do país ali. E o que é interessante você hoje de manhã acessa a charge, né, a charge online, às vezes você vê uma charge assim, o governo entrou numa fria. Então, às vezes a gente brinca assim, que nem a questão do tempo, né? Estava muito frio lá no sul, então eles fazem uma brincadeira com isso. Geralmente dá um tempo e você começa a vir a frente fria. Que nem casos particulares que acontecem, por exemplo, uma coisa que foi muito grave dessa pessoa que foi assassinada ali no Guarujá, né? Aquela mulher que foi lá por causa da confusão que fizeram com ela lá. Que nem isso daí, se você olhar na charge online, deu eco até nos jornais lá do Amazonas, de Minas, todo mundo... que às vezes a charge também tem esse lado de pegar uma tragédia como aquela, uma coisa infeliz para ela, coitada, e acaba virando uma charge, mas não num motivo de riso, mas de você ver que é uma coisa muito estúpida do ser humano, né? Então, às vezes, assim, ela te pega, assim, às esse você está morando no sul, qualquer ponto do país, essa coisa te choca como se fosse uma coisa local, né? E ela se torna uma coisa nacional mesmo. A charge, ela tem esse poder também de mostrar um fato que é uma tragédia, né? Uma coisa triste. Pode também transformar uma coisa irônica, né? Como é que seria uma charge? Como é que seria uma charge a respeito do nosso Alcides Mesquita estar aí assumindo a coordenação, é isso? Isso. Coordenação da Sinfônica, é isso? Você recebe lá a informação, o Mesquitinha assumiu lá a coordenação da Orquestra Sinfônica de Santos. Puxa uma charge pra gente aí, acho que representa o filme do Felino. Ou então ele batendo a baqueta e falou, vamos pôr ordem aqui na casa, né?
Já com a figura do correspondente é o maestro, né? Se te der um papel e um lápis agora, você sai essa charge aí? É, pode ser também. É? Produção, por favor. Estou procurando papel aqui. E esse ano, Uriel, que eu não tô orquestra, você que é um assíduo frequentador dos concertos, completa 20 anos. Uma orquestra pública de 20 anos é uma raridade nesse país. Hoje, ainda mais com o advento das OS, das fundações, uma orquestra pública é uma raridade. E durante 20 anos é mais difícil ainda. E a gente, essa questão da orquestra pública, orquestra sinfônica, o nome eu acho até isso é um nome bonito. Sem te interromper, te interrompendo. Eu já passei o papel aí, ó, e a caneta, todo mundo viu, né? Vê lá, hein, rapaz. E o assunto é o seguinte, o Mesquita assume a coordenação da Sinfônica de Santos, na redação da Costa. Prepara aí, te vira aí. Vamos ver. Vai lá, Uriel. Você está falando, quando a gente vê o nome é até imponente, Orquestra Sinfônica, eu acho isso muito bonito. E aqui em Santos nós temos uma outra experiência, não sei se ainda está funcionando, o Grupo Pão de Açúcar criou uma orquestra sinfônica de jovens. Funciona? Está atuando? Sim, atua. Menos do que no passado, com algumas dificuldades, menos recursos, mas ainda funciona. E com uma proposta diferencial da nossa orquestra. A Orquestra do Pão de Açúcar é uma orquestra de formação de conjunto. A nossa é uma orquestra profissional, com músicos com formação universitária e com um repertório sinfônico adequado às exigências de uma orquestra sinfônica. Vale ressaltar, Uriel, que ainda não temos o patamar ideal de uma orquestra sinfônica. Nós temos um trabalho grandioso do maestro Gustavo Petri e agora, com as mudanças feitas na Secretaria de Cultura pelo prefeito Paulo Alexandre, a orquestra ganha novamente um destaque dentro desse cronograma, dentro desse organograma da Secretaria, que é a sua recuperação para a formação de público e para a busca de novos talentos na cidade. Então é nesse foco agora que a orquestra começa a trabalhar. Não só uma orquestra de apresentação de repertório, mas também uma orquestra de formação de plateia e na busca pelos talentos locais. Petrin, que é também conhecido por Guga, né? O Guga. Gustavo Petrin, que é um apaixonado pela música, pela orquestra sinfônica, pela cidade, né? Pela cidade. Porque já teve algumas possibilidades de deixar Santos e ir para São Paulo e outros centros, enfim, e acaba sempre se mantendo fiel aqui à orquestra. É um maestro do primeiro time de maestros no mundo. Dos grandes maestros do mundo, o Guga está incluído ali entre os 10, 15 maestros do mundo. Tem um trabalho maravilhoso nessa orquestra, que é um conjunto de músicos de várias formações, várias escolas, e o Guga consegue, com o talento dele, com o trabalho, com o suor dele, e também agora com a vinda de um maestro adjunto, José Consani, um jovem, criar uma sintonia e uma sinfonia com esses músicos. Então o maestro Gustavo Petri é um orgulho para a cidade ter o talento do Petri na orquestra sinfônica. É uma referência. Agora, qual a programação que vocês estão avaliando fazer e como levar a orquestra a comunidades mais carentes, mais simples? Qual a visão que vocês têm a respeito disso? Esse tema, ele é um tema até polêmico, Uriel, pelo seguinte: há quem defenda que, devido às características do conjunto, da orquestra, ela não deve se expor em lugares que não têm a mínima estrutura. Um palco mal colocado, um fundo sem rebatedores, que essa coisa de levar a orquestra para lugares populares é complicado para a orquestra, e o público que vai lá assistir não vai ter a qualidade que se espera. Que o certo é trazer o público para dentro do teatro. Por outro lado, há pessoas que defendem que isso não importa, que importa é a orquestra estar lá, pelo menos para as pessoas assistirem e tal. A nossa orquestra, ela se apresenta todo mês no Teatro Coliseu, em entrada franca. Existe a possibilidade de fazer uma linha de ônibus
para esse concerto, que seria a linha do concerto. O terminal é próximo ao teatro. A gente vai trabalhar essa ideia. Eu defendo que a orquestra deva ir nos lugares. Talvez não o conjunto sinfônico todo, menor, mas que deve ir sim. Deve se montar palco em determinado bairro, na periferia, e criar ali o hábito e o conhecimento das pessoas sobre uma orquestra sinfônica, sobre a maravilha que a música pode fazer na vida dessas pessoas. A gente vai trabalhar um pouco essa ideia. Na verdade, eu assumo somente depois do aniversário da cidade. Até lá, a orquestra está preparando um espetáculo do aniversário, eu entro depois disso. Algumas vezes já conversei com o Petri, participei da refundação da orquestra 20 anos atrás, na gestão do saudoso Davi Capistrano. Edmur Mesquita era o secretário de Cultura, e o Guga já era o maestro, foi o maestro convidado na transição com o maestro Bruno Rochella. E o Guga também é adepto de ir para a rua. Então a gente vai querer implementar isso mesmo, da orquestra aí nos bairros. E, muito importante, os estudantes, as escolas e os professores. Não adianta você lotar um ônibus e levar os alunos na orquestra. Não, você tem que preparar o professor prepara o aluno e aí você leva para assistir o concerto. Perfeito. Que é o modelo que a gente tem na Orquestra Sinfônica do Estado. Muito bem. Eu pedi a charge ou a caricatura aqui para o Da Costa, do Mesquita, assumindo a coordenação da Orquestra Sinfônica. Né? Agora estamos em cima do intervalo e no último bloco, terceiro e último bloco do programa, vamos ver como ficou caracterizado aí o Alcides Mesquita pelo Da Costa assumindo a Orquestra Sinfônica de Santos. Edgar vai fazer um suspense com esse negócio. De perto, cara. Vamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel regional, falando muito sobre os cartunistas, falando muito sobre cultura, Orquestra Sinfônica de Santos, agora com o novo coordenador da Sinfônica aqui na cidade, da Secretaria da Cultura, o nosso Alcides Mesquita, o Da Costa, que está encerrando aqui a caricatura exatamente do Mesquita, né, assumindo essa coordenação na cultura, Uriel Vilas Boas conosco também, e a Ione Furukawa, atenta aí a tudo que é produzido aqui pela equipe do painel regional e fica aí já à vontade aqui com os convidados. Ione. Da Costa, na sua opinião e na opinião de todos, você acha que um jornal que apelasse para essa área de humor daria mais certo que o formato original? Como funcionaria o número de vendas, as tiragens? Você acha, na sua opinião, que produz, né, esse tipo de trabalho, prenderia mais a atenção dos leitores? Como que funcionaria esse novo modelo? Mais carga, se diz assim? Isso com essa carga de humor, que é o que não se vê atualmente, né? Um jornal mais padrão. Aqui no Brasil, eu acho que no formato do Xali, assim, do Recife, eu acho que aqui é impossível, né? Porque, primeiro, um exemplo, como é que você vai conseguir patrocínio, né? E você viver de vendas assim é uma coisa complicada, né? Que nem o Ziraldo mesmo, quando fez uma revista, ele tinha a revista Caras, ele fez a revista Bundas. Então um exemplo assim, foi muito complicado ele conseguir uma coisa simples, foi muito complicado conseguir patrocínio. E às vezes agora, aqui no Brasil tem uma visão muito diferente a questão da charge, né? Eles viram aquela coisa, vocês ofendem, que agora o costume é encontrar alguém que fala, você charge, você só fica ofendendo os outros, e não é. Na realidade, não é uma ofensa, a gente está fazendo uma crítica que às vezes, no caso deles lá, eles estão com uma coisa em cima, um negócio, eu acho que da Europa tem um problema muito sério com e eles são muito próximos dos continentes lá, né? Então ele é complicado. Aqui o problema nosso é mais político aqui, de uma coisa mais a cidade, como é que faz um país vai ficando mais conservador aqui, né, em relação à charge. Então eu acho que seria ele sente ofendido, é diferente, né, lá, né? Olha, a informação é que na Europa as revistas de humor não estão com tanto destaque. E o próprio Charlie estava caminhando para um problema de distribuição, de venda. Estava 30, 40 mil exemplares. Não é? Lá é semanal ou mensal? Semanal. Semanal. E agora vendeu 5 milhões. Mas agora por causa uma questão especial. Esse exemplar foi 5 milhões. Então é uma situação que tem que ser avaliada, porque no Brasil nós não temos nenhum, mas não é prática, a gente está sentindo que no mundo está enfrentando o problema essa questão. Por exemplo, o Ovelha Negra, a tiragem dele era de 20 mil exemplares, né? O Pasquim. No período dele, o Pasquim já era bem maior também. Ovelha Negra era semanal?
ele era bimestral. 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 Que nem o problema assim, que nem eu falei, a questão da publicidade com ele nesse período era entre os nanicos, né? Entre os jornais do movimento, um fazia propaganda na página do outro. Então ele era uma tiragem de 20 mil e ele era num circuito mais universitário, né? A gente veio fazer um jornal agora, ele é difícil aí você conseguir esse negócio do patrocínio e como distribuir, fazer essa distribuição, né? Porque, inclusive, o jornal impresso está começando a enfrentar problemas. Não é? Todos os jornais têm dificuldade em alguns momentos, a gente não pode dizer que sempre, mas em alguns momentos os jornais passam alguma dificuldade. E depende também da linha que você vai. A linha do jornal, por exemplo, você pode fazer um jornal que nem de piadas mesmo, pastelão. Às vezes ele pode ser um jornal, o humor, ele pode ser também muito culto e acaba ficando sempre em poucas áreas, né? E depois tem um aspecto também que hoje o jornal tem uma competição muito grande na eletrônica e é um negócio complicado, não é? Então, realmente é algo que precisa ser avaliado e estimulado. Por exemplo, os cartunistas fazem muitas revistas, né? Assim, estão fazendo mais álbuns, né? Faz um livro, ou então um grupo junta de ateliês e faz um outro livro, né? Que nem um outro caso na imprensa sindical, o humor, assim, o desenho de humor foi usaram muito, né? Principalmente facilitar a comunicação com o pessoal dos trabalhadores, né? Ele foi um período muito rico para os cartunistas até, né? Já que você falou sindical, até onde o profissional, nesse caso, procura a entidade sindical para oferecer o produto, ou não é comum? Não, na época assim, a gente às vezes, assim, como é que fala, quando a dificuldade do mercado, a gente ia até o sindicato, fazia os cartoons mais da área sindical mesmo, a gente procurava. Eu lembro do João Ferrador, né? Ele fez um sucesso dentro da área, porque ele especificamente o cara trabalhou em cima daquilo, que nem o Laerte, o período dele fértil da imprensa sindical, você vê que os piratas do Tietê, você vê esses personagens, parece que eles saíram das fábricas e foram para outro cenário. Ele tinha aquela mesma carga do humor, da crítica também, né, na questão que era colocada na época. Mas se você olhar os personagens, parece que só mudaram a roupa, parece que nem novela, né? Às vezes Pois é, mas no caso, aqui nós temos alguns sindicatos que têm regularidade na elaboração de jornais. Até onde o profissional do humor não, da charge, vamos colocar da charge, que fica um pouco mais caracterizada, procura o sindicato no sentido de vender esse produto. Até onde isso acontece? Aí já é muito particular, né? Assim, do cartunista chegar até lá, né? Geralmente na época, quando a gente fazia isso, era meio assim, quando estava uma meio crise assim, de mercado, e a gente acabava produzir uma série de coisas só para sindicato, desde criar um personagem, né? Ou mesmo fazer tiras, né? As tirinhas, né? Aí procurava por esse lado aqui, né? Perfeito. Meu caro Mesquita, voltando à questão da cultura, voltando à questão da orquestra sinfônica, né? Como é que vocês estão imaginando aí, ou como é que vem acontecendo aí a procura e a lapidação de novos talentos, o espaço aí para os jovens, para o pessoal mais novo poder participar aí, ter aulas de música, aprender música e de repente, não é, surgir aí como novas futuras opções para a sinfônica? Acho que a cultura atravessa um momento aqui em Santos agora, Edgar, de uma movimentação positiva. Nós tivemos agora um período difícil, um período parado, um período de falta de criatividade, um período de pouco investimento. E agora me parece que retoma, agora com as mudanças propostas pelo prefeito Paulo Alexandre, com a nomeação do Fabião, com as mudanças dentro da própria secretaria, na sua estrutura, o Departamento de Formação Cultural passa a ter um papel relevante. E a gente vai trabalhar na busca desses talentos que existem em Santos. Existem inúmeros conservatórios de música muito bem montados e muito bem dirigidos. E a orquestra vai se aproximar, nesse momento, desses conservatórios, dessas escolas de música, para absorver esses talentos, para possibilitar que esses talentos tenham um campo de trabalho profissional. Um menino que saia do Projeto Guri, uma pessoa que saia do José Simonian, do Conservatório Lavignac, que tem um trabalho muito sério, e a orquestra tem que se aproximar
dessas escolas. E a orquestra tem que buscar esses talentos onde estão. Como acontece na dança, como acontece no balé. Nós somos exportadores de talentos no balé. Nós queremos ser exportadores de talentos na música. Nós temos aqui em Santos um pequeno gênio, um discípulo do Gilberto Mendes, que já esteve aqui no seu programa, que é o Tarso Ramos, que é um compositor maravilhoso e que tem que dar aulinha de piano para sobreviver. Não, nós queremos o Tarso Ramos disputando o mercado como concertista, como compositor. E a orquestra tem um papel fundamental nesse incentivo e é isso que nós vamos buscar. É isso que nós vamos buscar, a independência da orquestra para que a orquestra possa fazer esse trabalho. Acho que é muito importante, né? E tirar a orquestra do teatro, não é? E levar a orquestra para a rua também. O que eu quero dizer para a rua, eu quero dizer para os diversos bairros, né? Isso é fundamental. Verdade. Pois é, nós temos aí todo ano, todo final de ano, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que vem aqui na praia, que é algo muito especial. E toda vez que eu vejo aquela orquestra, eu comento até com a minha esposa, quando a gente vai participar, assistir, a gente comenta, por que não faz a nossa orquestra lá na Zona Noroeste? Ou porque, quando você menciona aí que uma vez por mês você está no Teatro Coliseu, as pessoas para irem ao Teatro Coliseu vão pensar duas vezes. Sim, é verdade. Não, eu moro no Morro, eu moro na Zona Noroeste, não é preconceito nenhum, mas as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Levar a orquestra aos bairros. E primeiro, e segundo, a questão do horário. Eu acho que à noite deveria poder se pensar em uma programação que fizesse com que uma vez por mês na Zona Leste, uma vez por mês no Morro, uma vez por mês na Zona Leste, e tem a do Teatro Coliseu. Mas é estimular, ou também nas universidades, onde tem um potencial e a rotina. A pessoa tem que ser rotineiramente, como agora, sábado à noite, às 10 horas da noite, na Rádio Bandeirantes, tem o Schwartzman fazendo lá a apresentação de música sinfônica, música clássica. Então isso é importante porque realmente ninguém consegue esquecer música clássica. Exatamente. Comungamos desse pensamento. E acho que esse pensamento é o que vai nos direcionar nesse momento o trabalho na orquestra. Acho que o maestro Gustavo Petri tem esse pensamento e você está coberto de razão. É isso mesmo, a sua análise é corretíssima, é isso aí. Está pronta a charge, tá. Costa? Eu ia falar que como é que na questão da música, tem aquele maestro, tem o pianista, o Guilherme Vergueiro, né? Vergueiro. Isso não vai fechar o programa, não. Vai. Um projeto, não é por causa da charge. Na praça, né? No Brasil existe. Não sei se dá para pegar aqui, eu pedi ao da Costa que criasse aqui, né? Rapidamente, claro, né? Com uma caneta e um papel. Aí está a charge da Costa, que quero... Todo mundo afinado. Todo mundo afinado. Está aí o Mesquitinha com a batuta na mão, tá certo? Ele que vai coordenar a Orquestra Sinfônica na Secretaria de Cultura. O da Costa foi de uma generosidade. Porque se tiver tudo afinado, dá certo. Aí chega a música ao povo. E com a charge do da Costa, a gente vai encerrando aqui esta edição do Painel Regional. Passou rápido, não é? Papo bom, passar depressa. Agradecer. Da Costa, obrigado pela presença. Obrigado, Mesquita, também. Sucesso aos dois. Uriel, obrigado pela presença. Ione também. Estamos sempre juntos de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. O programa é ao vivo, não é? Na reprise às 8 da noite e no sábado, 3 da tarde, uma edição do Painel Regional e no domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.